o mal da fita, quando ele apenas diz que as pessoas são livres para fazer aquilo que quiserem com as suas vidas, mas não para entrar nas escolas e confundir as crianças quanto à sua identidade sexual, não é? E tudo aquilo que na Hungria é proibido é exatamente que a ideologia de género entre nas escolas. Querem falar disso, falam nas universidades. Eu tenho a filha de um casal amigo meu, estuda lá e na universidade fala sobre isso. Mas na universidade nós temos jovens adultos, não é? Claro, exatamente. Não temos crianças. Portanto, lá o que não é permitido é que as crianças sejam confundidas desde tão cedo. Se for possível, eu gostava de dar um exemplo de uma situação que aconteceu numa escola em Lisboa. Posso? Claro, claro. Uma amiga minha, que é professora, estava a dar aulas de português, no caso, já foi há um tempo, portanto, à partida não vou identificar a escola, que é para não identificar a minha amiga, não é? Sim, claro. Estava a dar aulas de português, por acaso, a uma turma daquelas de repetentes, não é? Que são aquelas turmas que eles dizem que são turmas mais difíceis, em que os miúdos já têm mais idade do que aquela que supostamente teriam naquela altura. E então ela ia dar a segunda hora de português e a diretora de turma foi falar com ela para ela levar os alunos para, ou melhor, para os miúdos irem para o auditório. Ela disse: eu posso ir com os meus alunos para o auditório? Sim, pode, sem problema nenhum. Que estão lá duas senhoras que querem falar com eles sobre violência no namoro. E então a minha amiga, não é, acompanhou os alunos ao auditório. Quando lá chegou, estavam lá duas pessoas de uma associação LGBTQIA+, não é? Como tantas, não é? São tantas. Que iam falar sobre violência no namoro. Mas, na verdade, aquilo que elas começaram a falar foi sobre ideologia de género, a colocar imagens de dois homens a beijar-se, duas mulheres a beijar-se e tal. E há uma miúda, já com os seus 14 anitos, que diz assim: olha, a minha mãe não me manda para a escola para estar a ver isso. E uma delas elas ficaram as duas incomodadas e uma delas disse: ai, não sei o que, isso é homofobia. Diz ela: não venha com isso, olha, até podia ser um homem e uma mulher, mas eu não vim para aqui para estar a ver isso. Disse muito bem. E então elas ficaram assim um bocado, Não estava pronto, à espera. incomodadas e tal, perceberam. Entretanto, quando elas estavam a passar, os miúdos estavam assim a rejeitar aquilo, não é? Como eram miúdos de 14 anos e tal. E então elas lá partiram para a parte da violência no namoro e não sei o quê. E entretanto os miúdos foram dispensados, foram à vida deles. E a minha amiga decidiu ficar um bocadinho sentada no auditório. E quando é nisto, houve a conversa das duas, não é? E uma delas vira-se para a outra e diz: pá, isto assim não dá. Eles já têm 13, 14 anos. Eles já têm 13, 14 anos. Isto já é muito tarde. Isto tem que começar por volta dos 3, 4, porque senão não conseguimos dar a volta aos miúdos já. Foda-se. Portanto, aquelas pessoas vão ali para dar a volta aos miúdos, Fazer lavagens cerebrais. não é? E é isso que os pais precisam de Saber. perceber. As crianças não vão para a escola para isto. Pois. Enquanto isso, os resultados lá naquela. É PISA, não é? Eu agora estou-me a esquecer do nome, como é que se chama, mas que compara os resultados escolares dos miúdos a nível dos países, não é? Sim. É Eu um estou a perceber relatório. o relatório, exatamente. Portugal está cada vez mais em baixo, cada vez vai caindo mais, não é? Porque realmente as escolas estão a ser usadas como linha de montagem É verdade. para confundir as crianças quanto à sua própria identidade e não para ensinar português, matemática, fisicoquímica, biologia. Até qualquer disciplina serve O básico. para introduzir a ideologia e está tudo cada vez pior e cada vez vemos mais violência nas escolas e cada vez vemos os miúdos Mais mais revoltados. instáveis, não é? Sim. Mais instáveis, mais, sei lá. É, É triste, é triste. Eu tenho acompanhado casos que me deixam é muito isso. preocupada. É porque eu acho que a informação é tanta e é muita informação dessa, não é? É desnecessária e eles ficam tão baralhados que acho que O a nível problema de é que nem é conhecimento. informação, sabes? É mesmo É, ideologia, é pois, desinformação. Porque quando nós saímos da esfera daquilo que é a realidade, entramos na esfera daquilo que é
a ideia, ou seja, sinto logo existo, não é? Sim. Isto coloca aqueles que ainda não têm capacidade para tomar decisões a longo prazo, que ainda não têm o córtex pré-frontal plenamente desenvolvido, presas de adultos perversos, pervertidos, que os confundem. Pois. Certo? E mais uma vez eu digo, eu não tenho nada. As pessoas adultas querem fazer o que quiserem da sua vida, elas não me prestam contas a mim. Quanto muito, como cristã, eu digo que elas prestam contas a Deus. A mim não me vão prestar contas de nada, nem eu tenho que lhes pedir contas, não é? Exatamente. Agora, crianças, não, deixem as crianças em paz, deixem as crianças fora disto. E é isso. E é por isso que eu estou neste Nesta combate luta. há mais de 10 anos, não é? É por causa das crianças, não é por causa dos adultos. Adultos. É verdade, os adultos já são maiores e vacinados, sabem o que é que querem, as crianças ainda estão numa fase de aprendizagem. Você um bocado disse a Helena um bocado disse fez aqui uma comparação muito boa, que era, as escolas estão lá para ensinar, não é para educar. Exato. Educar é os pais têm que educar. E acho que os pais não sabem, muitos pais não sabem isso, nem percebem isso, nem sabem a diferença. Pensam que os miúdos vão para a escola é para aprender como é que se devem comportar, etc. E depois só vão para casa é para ajudar a fazer os deveres, mais nada. Na escola é que tem que aprender tudo. Não. Nós vemos cada vez mais, além que os pais também não dão exemplo, não é? Há pais, é como você disse, vão lá para bater nos professores e tudo, e porque o meu filho, não sei, ninguém pode barrar, ninguém pode chamar a atenção a um miúdo dentro da escola, ninguém pode agora, porque coitado do menino, tem sentimentos, tem não sei o quê, faz mal, atira com uma cadeira um professor, para dar com o telemóvel, que a gente vê no TikTok, tenho visto muitos diretos, aparece, a filmarem dentro das aulas, na altura que andava na escola, eu nem podia estar com o telemóvel a ver as horas. E eles pousam o telemóvel, filmam, berram, falam, não querem saber de nada e ninguém lhes pode chamar a atenção. Porquê? Estamos a proteger e estamos a incentivar para que isto realmente descarrile, não é? Isto não é dar educação. Tem um fundamento, mas isso tudo tem um fundamento. Quando há leis que tiram os filhos aos pais, se os pais lhe derem uma sapatada, não é? E se eles fizerem queixa. Quando a autoridade dos pais é completamente minada pelos conteúdos que são dados nas escolas. Quando eles não obedecem aos pais, a pergunta é porque é que eles obedeceriam aos professores, não é? Pois, quando eles não respeitam os pais, a pergunta é porque é que eles respeitariam os professores. E depois entramos noutra escalada, não é? Porque isto tudo traz consequências e as consequências não são só imediatas, são a longo prazo também. Quando as crianças não são ensinadas a respeitar a autoridade, certo? Sim, sim. Nem a dos pais, nem a dos professores, hão de me explicar porque é que um deles hão de respeitar as mulheres ou elas hão de respeitar os maridos. É que eu ainda não percebi como é que eles chegam aí a descobrir algo que nunca foram ensinados a fazer. E depois ficamos todos muito admirados quando aumenta a violência doméstica, não é? Mas isto tem tudo a ver com o facto dos miúdos não serem educados para serem adultos responsáveis, que respeitam as autoridades e, acima de tudo, que amam e respeitam o próximo, não que usam o próximo só para satisfazer as suas vontades, necessidades. As suas vontades e etc e tal, não é? E claramente nós vivemos uma época em que os miúdos são ensinados que tudo é descartável. Há um vídeo sobre um miúdo que é o Desmond, que com 11 anos já dançava em bares noturnos, é uma drag queen, um miúdo de 11 anos, usado pelos pais para ganharem dinheiro à custa dele. O miúdo é autista. E há um vídeo dele muito famoso, não é? Que se eu vi e sou adulto e não procuro aqueles conteúdos de forma nenhuma, é assim, procuro porque estou a trabalhar na área, não é? Mas senão não procurava, não é? E aquele vídeo já foi visto por milhões de miúdos de todo o mundo, em que ele diz: se tu és uma drag queen e os teus pais não deixam, precisas de novos pais. Não é? Isso é demasiada informação. Eu acho que eles agora têm acesso a demasiada informação na internet. Também. Coisas inúteis e que não lhes dá conhecimento nenhum. Só vão ajudar a desaprender as bases que eles têm. E vão confundir. Porque eu sei
eu sei que. Eu falo por mim, é o caso, é um dos únicos casos que eu posso falar, porque é a experiência que eu tenho. Eu quando era miúdo, tinha, digamos, nem 10 anos tinha, eu lembro-me de ir para a rua, brincar com toda a gente, não havia telemóveis, não havia consolas foram. Não, eu sou de Bons 91, tempos. eu nasci antes da era tecnológica, de haver a revolução das consolas e televisões gigantes e essas coisas todas. Ninguém tinha conhecido. Era bola, jogar às escondidinhas, jogar não sei o que, à apanhada. Era esse tipo de Desculpa lá que coisa. eu tenho que ligar o computador, tenho que ligar Estava a ficar sem bateria. o cabo. Pronto, e agora não se vê isso. Antigamente tinham que me ir buscar às 10 da noite para ir para casa, para comer, para dormir. Tinham que ir buscar lá fora. Agora não. Agora têm é que os arrancar de dentro de casa para fora. E não conseguem. Exato, Não conseguem. exato, Não exato. há uma socialidade. Não socializam. Não é? As crianças não socializam umas com as outras, não falam, não brincam. E está-se a perder essas raízes. Não é? Nós estamos a implementar, foi aquilo que falámos no início, os telemóveis, e aprende com o telemóvel, aprende com a internet. Não é? Eles estão-se a moldar consoante aquilo que vem. Não é? Não Exato, estão eu com os costumo valores. usar uma imagem, desculpa, eu costumo usar uma imagem numa das palestras que faço, que é uma imagem antiga, não é? Em que há miúdos a correr e a brincar aos polícias e aos cowboys, lembras-te? Sim. Em que eles andam com as pistolas e atiram uns nos outros e tal. E depois também há com espadas. E eu uso algumas imagens bem antiguinhas, diga-se de passagem. E normalmente pergunto a quem está a assistir se acha que as crianças devem brincar assim. E a maior parte das pessoas a resposta é imediata e abanam logo a cabeça, não é? E a seguir eu coloco uma imagem do miúdo sentado no sofá, com Telemóvel. um comando na mão, Ah, a matar indiscriminadamente na tela. E pergunto, e assim, já podem? pois. Isto. É que enquanto na primeira eu não me lembro de ninguém andar depois a matar ninguém por aí, certo? Exatamente. Nenhum dos meus amigos de infância andou a matar ninguém, brincavam todos assim, não é? Ah, na segunda, infelizmente, de vez em quando temos relatos dramáticos e terríveis, não é? Sobre os efeitos daquilo. Ou seja, ao menos eles antigamente corriam, Exato. Gastavam as movimentavam-se, energias, gastavam. gastavam energias, Aleijavam-se, caíam na, caíam. Não eram os caíam coitadinhos. na cama à noite, só acordavam no outro dia de manhã, Era verdade. adiante, e com dificuldade às vezes, não é? Não precisavam de tomar Ritalina, não precisavam de tomar Não. antidepressivos, não precisavam de tomar nada, não é? Agora, lá está. Parece que é Agora é para o bem conter. das crianças, mas na verdade eu acho que elas nunca estiveram tão mal. E atenção, infelizmente temos uma sociedade que acha que uma criança estar bem é ter tudo Pois. o que é material. Um quarto só para ela, um Brinquedo. telemóvel, uma roupa de marca, sapatilhas, mochilas XPTO, não é nada disso. Infelizmente, nós temos aí uma geração cheia de problemas. Olha, aqui na Póvoa de Varzim, onde vivo, esta semana, hoje é sábado, portanto, esta semana, cerca de 25 minutos estavam a agredir aqui numa escola, à saída da escola. E depois. Eu pergunto, como é que chegámos a isto? E é uma coisa normal. Hoje em dia parece que é uma coisa normal isto. Sim, sim. É isso que me revolta, é ver nas notícias porque entraram pela escola adentro com uma faca, com uma arma e andaram a porrada, era uma facada no miúdo. Sai nas notícias e depois acabou. Sai uma vez. É uma coisa normal, não é? E depois não há. Temos um ministro que nos diz que são sensações isto, que a criminalidade não está a aumentar, não está nada. Não, isto aumentou muito, muito. Não é? E acho que parte disto que estamos a formar, os jovens que estamos a formar, se não tiverem umas boas bases, vão ser mais, não é? Vão ser criminosos, não é? Ou não vão ser bem sucedidos na vida, porque não ensinam o básico não é? O básico para começar a mexer-se, a aprender, a ser didatas, autodidatas, não são, não é? Eu acho que no ensino nós já temos um problema muito grave. Eu acho que um dos graves problemas do tipo de ensino que nós temos, além de ser um ensino comunista, planeado, pensado e idealizado, por exemplo, por Alexandra Kollontai na Rússia em 1917, imagina, não é? Se ela hoje cá viesse, diria, uau, está tudo implementado. Está não é? tudo igual. Está tudo implementado. Olha, agora é que isto está mesmo a funcionar a sério. A verdade é que o facto de se obrigar
as crianças andarem na escola até aos 18 anos sem poderem trabalhar e sem poder e serem obrigados a fazer o 12º, quando eles às vezes não querem e só fazem porque a coisa é automática, porque se não fosse eles não faziam e não, ponto. Eu acho que eles não têm como crescer saudavelmente, porque nem todos têm que ser doutores, nem todos têm que ser Exatamente. engenheiros, nem todos têm que ter PhDs, nem todos têm que ter. Não nascemos todos para o mesmo, não é? E se tivéssemos boas formações profissionais, se tivéssemos escolas boas de profissionalização de profissões que estão, que hoje em dia pagamos um É balúrdio, verdade, é. não é? Porque são cada vez mais E raros com, aqueles que as e com fazem. menos Neste momento, escolaridade, não é? São pessoas boas com exatamente, e menos que não escolaridade. precisam de andar na Toma. universidade, etc., não é? Às tantas, não teríamos tanto absentismo, tantos miúdos, como disseste muito bem, colados ao computador o dia todo, agarrados à internet, agarrados ao telemóvel, não conseguem largar aquilo, parece uma extensão da mão, não é? Pois. Não teríamos, porque eu acho que o facto de eles serem obrigados a andar quase 18 anos institucionalizados ou semi-institucionalizados, certo? Sim. Acaba por desmotivar aqueles que realmente não querem ser doutores e não querem ser engenheiros. E se até ali eles foram sustentados sem fazer nada, também podem continuar a ser depois. Pois, exatamente. Não é? É como a Helena diz, é uma obrigação estar na escola. E uma pessoa, quando é obrigada a fazer uma coisa Exatamente. contra a vontade, não faz bem, não gosta daquilo que está a fazer e vai ficar frustrado. E muitos são revoltados e têm tendência a só estar a perder tempo da vida. E se calhar, se houvesse um tipo de. Eu dou muito este exemplo porque eu gosto muito do Japão e gostava de lá ir, porque eu acho que aquilo tem os seus defeitos, como todos os países têm, mas acho que a nível de educação é um país exemplar. Eles obrigam muitas crianças novinhas, não sei se é com 5, 6 anos, a começar a limpar, a arrumar, Sim, aqui a podia preparar fazer as comidas, não é? Isto é as bases, é a base de uma raiz, são as raízes de uma sociedade normal e evolutiva. Agora, não acho que aqui na Europa ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com nada. Apenas com a imigração. Só é substituir. Não sei se está de acordo comigo, mas para mim isto é uma substituição populacional, porque ninguém está preocupado se os portugueses ou os espanhóis, o que seja, se têm condições para ter crianças, para ter filhos, para se reproduzirem, ninguém está preocupado, não é? Depois queixam-se que o povo português, por exemplo, tem pouca natalidade, claro, ninguém incentiva a isso. E aqueles que têm, também ninguém os incentiva a manter, nem a cuidar, nem a ajudar a criar, não é? É assim, lá está, tudo isso é um produto da educação, certo? Da educação, tanto de casa como depois do ensino. Sim. Correto? Quando se diz aos miúdos que eles que devem casar cada vez mais tarde, que quando casarem já devem ter tudo aquilo que antes construíam juntos depois do casamento. Acabam por vir os filhos muito tarde. Normalmente, quando vem, já vem só um, porque depois o segundo já fica ainda mais tarde. A forma como se vai também educando nas escolas vai virando as meninas contra os rapazes e os rapazes contra as meninas e vai levando a que as meninas não queiram namorar com rapazes e os rapazes não queiram namorar com meninas e tudo isso vai diminuindo cada vez mais a taxa de natalidade, como é evidente, não é? Claro. E eu acho que chegou a hora de perceber que é preciso voltar para trás antes que aconteça aquilo que fatalmente acontecerá, não é? Que é realmente a substituição demográfica. Eu acho que hoje já não é tão difícil falar sobre isso, já não é considerado uma teoria da conspiração, digo eu, não é? Até porque recentemente a Irene Monteiro ali em Espanha disse claramente sim. o que é que se pretendia, não é? Ela disse claramente, vocês estão a vir para cá, nós estamos a dar-vos a nacionalidade para vocês votarem, ponto. Exatamente. Portanto, eu acho que já não é teoria da conspiração. Não. Portanto, já se pode falar disso, penso eu, abertamente, sem ser rotulado como teóricos da conspiração. Mas acho que ainda há muita gente que não se acredita. Mesmo depois das provas, há muita gente que ainda não consegue entender. Sabes que eu, como cristão, costumo dizer, com tantas provas de quem Cristo foi e do que Cristo fez, ainda há muita gente que não acredita nele. Então, a mim nada me admira. Pois. Portanto,
A gente até ver um porco andar de bicicleta, não é? Já é uma coisa normal. A gente já se acredita antes de ver, da maneira que as coisas estão. Por isso, Pronto. Olha, vamos falar aqui de mais umas. Vamos voltar outra vez às escolas. Eu não sei se eu sei que já ouvi falar disto, não vou estar aqui a dar certezas daquilo que falei, daquilo que vi, que também já deve ter sido há algum tempo. Eu não sei se em Portugal, se eles estavam a tentar implementar as casas de banho mistas, estavam. e não sei se isso Estavam foi e à já há banda. algumas escolas que as implementaram. Uh, Estavam, houve algumas escolas que as implementaram. Isto é mais ou menos assim. Em 2018 saiu a Lei 38. A Lei 38 tem um artigo, não é? Que era o 12º, o artigo 12º da Lei 38, que visava aplicar a ideologia de género às escolas. Isto falando assim em linguagem simples, não é? Mas era isso que visava. E entre as propostas, não é? Era realmente que as crianças pudessem ir à casa de banho de acordo com o género autodeterminado. por Ou elas. seja, se o João perceber que é uma Joana, pode ir à casa de banho das meninas. Portanto, era basicamente isto. Entretanto, em 2019 saiu o despacho 7247, que portanto, aplicava o artigo 12º à escola mesmo, certo? Na altura, houve escolas em Portugal que aderiram imediatamente. Portanto, eu costumo dizer que são aquelas escolas que têm diretores mais progressistas, mais à esquerda, não é? E que rapidamente abraçaram a ideia, e uma delas foi uma escola ali em Benfica, que eu na altura denunciei porque me fizeram chegar a imagem da nova casa de banho. Na altura eu denunciei no Facebook que havia já uma escola ali em Benfica, a Escola José Gomes de Benfica, que já tinha uma casa de banho mista. E o polígrafo, decidiu fazer um polígrafo a dizer que eu tinha mentido, mesmo estando lá a fotografia que a aluna tirou da porta da parede da casa de banho e tudo. Eles disseram que eu tinha mentido e que tinham ligado, portanto tinham falado com o diretor da escola, que tinha dito que era mentira, não havia nenhuma casa de banho mista, mas sim uma casa de banho onde podiam entrar rapazes e raparigas que estivessem em processo de transição de género. Portanto, era mista ou não era mista? Era mista, não. Exatamente, por outras palavras, não é? Trocou ali as voltas, mas. Mas é para verem como Ai, é que Jesus. funciona o polígrafo, porque isto depois só vais ler no corpo de texto, que é longo. É. Nem toda a gente vai ler o texto, só lê o resultado, falso. Houve outras ali em Alvalade, também há uma escola, também houve escolas que puseram as casas de banho onde para os rapazes podiam ir os rapazes e as raparigas. Aqui em Vila do Conde também, sei de alguns casos, só que entretanto o artigo 12º da Lei 38 foi chumbado pelo Tribunal Constitucional, certo? Portanto foi chumbado, não foi considerado inconstitucional. O despacho 7247, em consequência, é considerado inconstitucional também. Tanto e cai. Só que, entretanto, na altura, há uma maioria de esquerda, uns anos mais tarde, há uma maioria de esquerda do PS, não é? E voltou outra vez à carga. E eles levam um projeto de lei do PS, do PAN, do LIVRE e do Bloco para voltar a aplicar o artigo 12º tinha sido chumbado pelo TC, portanto, eles vão sempre buscar aquilo, eles não ligam nada àquilo que o Tribunal Constitucional decide, certo? O projeto, a proposta de lei foi aprovada na Assembleia da República, com a maioria que eles tinham, não é? Só que depois, e como um relógio parado está certo pelo menos 2 vezes por dia, o Marcelo Rebelo de Sousa vetou aquela lei, que foi ótima, mas as escolas que já tinham implementado não desimplementaram, digamos assim, ou seja, não voltaram atrás naquilo que já estava feito. E sim, há miúdas, eu sei de casos de miúdas que não vão à casa bem na escola Por causa disso. por causa Não há disso, privacidade nenhuma. preferem ir tentar ir ao café à frente ou a qualquer outro lado, mas não vão na escola. E pronto, e estamos nisto, não é? Mas o mais incrível é que há uns anos, para se abrir, por exemplo, um negócio de um café aqui em Portugal, era um problema com as casas de banho. Quando tinha mais de não sei quantos metros quadrados, aquilo tinhas que ter uma parede a dividir as duas entradas e olha, aquilo era
enfim. Agora não. Agora não, agora é tudo ao molho. Agora um buraco dá para duas pessoas, não interessa se é E masculino, pronto, feminino, dá para é tudo. tudo. É o mais É. fácil. O mais engraçado é que tens feministas a clamar que nos transportes públicos, como o metro, os autocarros e tal, devia haver carruagens só para mulheres, que é para os homens não abusarem delas e não as assediarem, como elas dizem, não é? Mas na casa de banho pode, eu não entendo. Sinceramente, fica assim muito baralhado. Mas é engraçado, já que falei nisso de transportes públicos, eu vi um vídeo esta semana e não sei se era aqui, não de certeza que não era, ou era no Brasil, onde é que era, que havia umas carruagens só para mulheres durante um horário. Eu penso que é eu penso, não tenho certeza, mas eu creio que no Brasil que isso que chegou a ser implementado. Sinceramente não tenho certeza, não vi, não sei. E aqui, graças a Deus, não foi implementado, nem faz sentido nenhum. Pois, eu acho que isto não é? Estamos a criar aqui um país dividido. Já não chega a gente dividir às vezes por Estamos a raças dividir a e população por etnias. castas. É. Estamos a dividir a população por castas, não é? É. Na Índia isso faz parte da cultura, aqui nós estamos a importar, não é? Mas sabe o que é que muitos dizem? Que é dividir para reinar. Exato. Quanto mais a população estiver dividida, mais fácil é manipular e reinar. Exatamente. Não é? Exatamente. E há muita gente que não entende isso. Exato. Eles próprios criam divisões entre nós. Não é? Ou porque este Sem é dúvida, amarelo, sem porque dúvida. este é laranja, porque este é vermelho, porque este é não sei o quê. Sim. E obrigar as pessoas a acreditar que ele é que está mal e eu é que estou bem, e depois o vice-versa. Sim. Dividir Isso as vai pessoas. criando ressentimentos entre as pessoas E vai anda aqui as criando pessoas alguma em rejeição. guerra e é muito fácil depois cativar ali votos, ali, porque já está separado. O trigo do miúdo, ou lá como é que eles dizem, está tudo separado, é fácil para eles. Mas a malta não entende isso, as pessoas não entendem. Estão a ser manipuladas constantemente, diariamente, e não entendem. Alguns entendem, alguns têm a percepção de conseguir entender isso, outros não, outros deixam-se levar. Eu hoje pedi até foi ao Gemini, da inteligência artificial do Google, para me adaptar um texto em português do Brasil para português de Portugal, não é? Para estar tanto tempo eu ali a mudar as palavras e Sim. tal, para ele me fazer essa adaptação. E de repente, qual não é a minha surpresa quando ele me reduz o texto consideravelmente? Eu olhei para aquilo e disse: olha, eu não pedi para, não é? Não pedi para Para reduzir. tirar as partes do texto, eu só pedi para. O texto tem discurso de ódio. Ui. Eu perguntei: isto é censura? É que o texto tem factos, só tem factos, que podem ser, inclusive, provados, não é? Basta ir ver a bibliografia e rapidamente se chega à conclusão que isto que aconteceu. Portanto, é assim: estás a fazer censura? É? Pronto, está bem. Mas eu tenho notado muito isso. Então este é o perigo, não é? Este é o perigo. O perigo é nós não conhecermos os factos, certo? Aqueles que não conhecem os factos, pedirem aquilo que eu hoje pedi com uma simplicidade incrível, só queria que ele mudasse ali algumas palavras, não é? E mesmo depois eu vou ver se as palavras têm a ver com... Mas a verdade é que ele sorripiou-me logo partes do texto, mas partes completas. E ele, oi... Ele achou que aquilo era tudo mentira. Discurso de ódio, diz ele, discurso de ódio. E porque falava de feminismo, não é? E não falava bem. Mas é engraçado Então, isso. é discurso de ódio. Mas quê? Mas tu és censor? E onde é que está a liberdade de expressão? Onde é que está a liberdade de expressão? Não respeitas a liberdade de expressão? Exatamente. Aí ele começou ali... Baralhou ali a inteligência artificial toda. É engraçado que isso tem vindo a acontecer, principalmente no TikTok. O TikTok não era assim. O TikTok a gente partilhava e às vezes vejo vídeos que até me dá... Eu nem consigo ver aquilo. É uma explicidade de atropelamentos e coisas assim, que aquilo realmente não devia ser censurado, coisas dessas para criar assim uma empatia a nível de mortes, que é uma coisa louca. Mas uma pessoa, eu partilho vídeos e dou a minha expressão e dou a minha opinião, digo, de outros vídeos que às vezes vejo no TikTok e sou censurado porque não vai de acordo com as diretrizes. Quer dizer, a pessoa partilhou o vídeo, eu peguei naquele vídeo, achei interessante, vou partilhar e vou dar a minha opinião sobre aquilo. E sou censurado por dar a minha opinião. Quer dizer, então e a liberdade de expressão? Não é? Não existe. Eu não tenho liberdade de expressão, mas o TikTok não era assim. O Pois Instagram eu não sei, que era. eu ando no TikTok há pouco tempo e foi mais por causa de tentar chegar, e graças a Deus tem funcionado. Sim, é muito mais divergente, não é? Tem muito mais um alcance
Espetacular. Sim, pelo menos Realmente. tem muito mais miúdos, sabes? Sim. E tem sido uma experiência incrível, porque tenho sido contactada por muitos miúdos por causa do bullying nas escolas, por causa daquilo que se está a passar nas escolas. Então foi uma porta que se abriu para mais para não receber só, denúncias muitas vezes dos pais, mas agora até dos próprios alunos. E depois os miúdos têm uma coisa que é muito boa, não é? Além de terem as imagens e as fotografias, É, têm as grava-se tudo. conversas, não é? Claro. E eles normalmente partilham tudo. Então não dá para não ver que aquilo que é real, não é? Exatamente. E por isso é que eu acabei por me dar ao trabalho de abrir uma conta no TikTok. No TikTok. Ahm, olha, falou aqui de um tema que eu por acaso não tinha apontado aqui, mas o bullying nas escolas, nós já falámos assim levemente disso há bocado. Ah, acha que isto está a evoluir? Hum. Ou manteve-se, só que agora é mais descoberto? Está a piorar, gravemente. Aliás, há um estudo recente cá em Portugal até, feito pela APAV e por essas entidades, em que os números são arrasadores e são muito mais elevados do que há 2, 3 anos, 2, 3, 4 anos. Portanto, está a aumentar. E está a aumentar também a intensidade, porque assim, isto do bullying, como eu costumo dizer, tem muito que se lhe diga. Porque assim, quando eu andava na escola, não é? Os miúdos, ou porque era caixa de óculos, ou porque era gordo, ou porque era baixo, ou porque era alto, ou porque era isto, ou porque era aquilo. É Não é? verdade. Havia sempre aqueles que davam cabo da cabeça ao outro e de vez em quando andávamos à bulha. Mas a verdade é que, passado um intervalo ou dois, estava toda a gente a brincar e depois, passado uns dias, andávamos outra vez. Mas não havia, eu vou-lhe chamar malignidade, porque é mesmo maligno, é uma coisa assim assustadora. Intenção mesmo. É mesmo a intenção de ferir, de causar dano. Dor. Enquanto que antes era a intenção de magoar, sim, Sim. magoar, de Mas naquele bater, instante. não é? Mas depois aquilo passava e realmente passava, não é? Hoje não. Hoje há uma vontade de causar dano, mas é um dano que fica para a vida. Eu acompanhei recentemente uma miúda, que eu até denunciei também no TikTok o caso, uma família que me contactou. A miúda é autista, certo? Está numa turma normal, em plena. E chamam normal a uma turma em que há alguns elementos, em plena sala de aula, que é outra coisa que a mim me ultrapassa de longe, dizem à miúda que ela que devia morrer, que ela que tem o cérebro de um bebê, que ela que não devia estar ali, que odeiam tê-la como colega de turma, que ela que não devia fazer parte dos grupos de trabalho, que ela que devia ir morrer para onde veio, porque os pais são imigrantes, ou seja, estiveram muito tempo lá fora e regressaram agora a Portugal. Vai, mas insultam a miúda, chamam-lhe nomes. Uh, Há uns tempos estiveram à beira de agredir a miúda. E ela escreveu porque ela nem conseguia expressar-se Verbalmente. suficientemente bem para dizer o que tinha acontecido. E ela escreveu a dizer que sentiu frio, sentiu calor, tremia toda. Isto é assim, mas que raio de miúdos são estes com 16 anos? Porque a miúda já tem 16 anos, certo? Apesar de ter um atraso que a coloca para aí nos 12, Eu não 13, acho. por aí. Mas que raio de miúdos são estes que supostamente são normais e que fazem isto Não são a normais. alguém que não se consegue defender sequer? Não é? Isto é de uma covardia, é de uma malignidade, é de uma maldade. E eu, sinceramente, eu não me lembro destes níveis Não. Eu também não. quando eu e quando os meus filhos mais velhos andaram na escola. E então a pergunta mais uma vez é: o que é que se está a passar? Tiraram-se as pistolas aos miúdos, as espadas, não é? Não podem brincar com nada que lembre armas. E de repente estamos assim, e eu pergunto: afinal, o que é que está melhor? O que é que se está a Pelos passar? vistos, nada, Pois. não é? Pelos vistos, nada. Nós cá em Portugal precisávamos urgentemente de perceber quantos destes miúdos é que crescem sem a figura do pai presente. Quantos jovens que estão presos no nosso país não tiveram pai presente?
Porque nos Estados Unidos estes dados já existem há muito tempo e os números são arrasadores. Quanto à quantidade de miúdos que cresceu sem o pai presente e que enveredam por caminhos completamente tortuosos, não é? Aliás, a maior parte dos snipers, não é? Aqueles que vão para as escolas e que matam, Sim, sim. provocam aquelas chacinas, não é? A maior parte deles cresceu sem pai. Pois. Portanto, Assumiram eles a função. eu costumo dizer que não é a masculinidade que é tóxica, é a falta de masculinidade. Eu acho que eles baralham muito as coisas. Acho que baralham. Mas é propositado, é propositado. Sim, sim, acredito que sim. Acha que as crianças com um bocado mais de. Eu não acho que sejam que os autistas. É claro que é difícil porque nós não estamos habituados a ensinar, não é? E já para ensinar aquelas crianças normais, eu não quero dizer normais, para mim não são diferentes. É mais difícil ensinar, sim, mas para mim são crianças normais. Mas nós não temos uma preocupação a nível de educação para tentar colmatar essa falta de apoio para esse tipo de crianças. Não, aquilo que tem vindo a ser feito ao longo dos anos é tratar aquilo que é diferente como se fosse igual. Pois. E quando tu dizes que eles são iguais em dignidade, em Sim, valor, sim. na forma como devem ser tratados, claro. Mas têm necessidades especiais, Sim, claro. certo? Sim. E essas necessidades especiais estão a ser completamente postas para canto É. para os inserir em turmas, não é? Onde, à partida, ou eles não vão conseguir aprender porque os outros andam muito mais depressa, ou os outros não vão conseguir aprender porque, dependendo do grau de autismo, eles têm certos comportamentos que distraem a turma toda, certo? Portanto, é assim, eu acho que não beneficia ninguém, acho Não. que só prejudica, mas poupa dinheiro. Poupa dinheiro ao Ministério da Educação, no caso, não é? Pois. Poupa dinheiro ao Estado, sabendo nós que o Estado somos nós, não é? Exatamente. Mas os pais daquelas crianças também pagam impostos. E os filhos deles também têm direito Tem a que ser aprender. tratados de acordo com as suas necessidades. Exatamente. E se as necessidades deles são especiais, têm que ser tratadas dessa forma. Quando nós, e vivemos numa sociedade que faz isso em todas as áreas, quando nós queremos tratar como igual aquilo que é diferente, prejudicamos o que é igual e o que é diferente. É verdade. Portanto, não ajudamos ninguém. Pois. Tentámos ajudar um e prejudicámos os dois. É Exatamente. verdade. Pois. Eu nesse aspecto é assim. Aquilo que eu tenho vindo a ver. Acho que o sistema educacional precisa de uma reforma muito grande. Completa. E, e sei que vai mexer com muitos alicerces. As pessoas não estão habituadas e têm medo da mudança. E acho que se Mas as calhar. famílias também precisam de mudar muito, percebes? As Mas famílias têm precisam. que A perceber mentalidade que portuguesa precisa. ter um filho não é só, Não é só fazê-lo. É preciso não é só criá-lo. fazê-lo, tê-lo e depois entregá-lo para outros criarem, não é? Pois. É verdade. Isto também tem que levar uma volta, porque no caminho que está não vai correr bem. Não Não. vai correr bem. E Nunca já correu, se está a ver. E já se está a ver isso, não é? não Só é? que Nunca simplesmente. correu, não vai correr agora. Pronto, Helena, temos aqui mais. Eu já embaralhei aqui um bocado. Temos aqui mais 3 tópicos. Entretanto, também vai surgindo outras coisas. Se tiver tempo, a gente pode falar mais um bocado, não há problema nenhum por mim. A parte da eutanásia. Isto já não sei se é implementado também nas escolas, se não é. Toda a agenda da cultura da morte é implementada nas escolas. Aborto, eutanásia. Pois. E já agora falamos dos dois, pronto. Ok. É assim, eu, como cristã, é evidente que sou contra a eutanásia. E as pessoas podem dizer, mas isso, como é cristã, eu sou cristã, tenho tanto direito a ter opinião como um comunista tem. Exatamente, claro. Exatamente claro. a mesma coisa. Portanto, eu sou contra. Eu acho que Deus é o autor, é Ele que dá vida e é Ele que tira. deve tirá-la quando entende. Posto isto, não gostaria de viver numa sociedade em que é mais fácil matar do que cuidar. Porque quando se diz, e tal, a pessoa, a eutanásia é para as pessoas que estão num sofrimento intenso e que não tem fim.
eu questiono muito isso por uma coisa muito simples. Existe uma coisa que se chamam cuidados paliativos, certo? Que em Portugal, infelizmente, são cada vez menos. Uh, Realmente nós vivemos numa cultura em que é mais fácil matar do que cuidar. E eu não gostaria que lá está, mais uma vez eu vou às crianças, não é? Que as crianças soubessem que a avó que foi eutanasiada porque era melhor do que cuidar dela. Não é? Sim. Então, nos países onde a eutanásia já foi aprovada e implementada, é preciso perceber que aquilo é uma rampa deslizante. Abre-se uma caixa de Pandora, certo? E depois é uma rampa deslizante, porque nós recentemente tivemos um miúdo, que se sentia uma dor enorme psicológica e que pediu eutanásia e que foi eutanasiado. E nós temos que perceber o que é que estamos a fazer. Portanto, para mim, cuidar sim, matar não. Hoje em dia, devido ao avanço da medicina, penso que se pensar acerca disso, e não é nem sequer é assunto, há medicamentos que tiram a dor, a pessoa não tem dor. Ai, mas está a vegetar, está viva. Nós não estamos na mente daquela pessoa. Mas a mente. Mas acha que a qualidade, estas pessoas têm qualidade de vida? Mas olha, mas o que é ter qualidade de vida? É a gente poder andar, sentir, tocar, ver, comer, saborear. Mas tu, quando estás a dormir, por exemplo, não tens qualidade de vida, não andas, não tocas, não. Não, é assim. Nós não podemos medir a vida pela qualidade que ela tem. A vida é um dom, é uma dádiva. Nós não somos geração espontânea de nada, nem decidimos viver, Sim, sim. certo? Alguém nos dá a vida e a vida é inviolável, a vida humana, independentemente, porque a vida não deixa de ser mais valiosa ou menos valiosa, porque a pessoa pode andar ou não pode andar. Eu entendo que a pessoa tenha muitas dificuldades em lidar com isso, mas isso não tira a dignidade da vida nem a dignidade da pessoa. Nós não podemos confundir a dignidade da pessoa humana com as suas condições. São coisas diferentes. A pessoa humana é digna, certo? Uhum. Não porque pode andar, ela é digna mesmo que não possa andar. Ela pode sofrer com isso, pode, mas eu sinceramente continuo a pensar que quem normalmente pede para morrer são aquelas pessoas que sentem que são um fardo para a família, porque a família muitas vezes as faz sentir um fardo. Porque aquelas que se sentem amadas e que sentem que a família que não quer que elas vão antes do tempo, não é? E que desfrutam de alguma forma, apesar de ser um ensino e de ser. É um processo de crescimento para todos. Às vezes não queremos crescer com dor, queremos crescer de uma forma fácil. Mas na verdade não crescemos bem quando crescemos de uma forma muito fácil. Existe vários processos, não é? Exatamente. E a dor, passar pela dor, não é? Isso vamos ter que passar. Sim. Não adianta a gente tentar evitar. Eu sou contra, e principalmente porque sei que a eutanásia aprovada é uma rampa deslizante. Nós já temos pessoas a ser eutanasiadas nos hospitais. Claro que isto não se pode provar, não é? Até porque ninguém pode dizer que fez isso. Claro. É proibido. Mas já temos. E eu não gostaria de viver num país em que as minhas netas percebessem que se a pessoa começa a ser um fardo, o melhor é matá-la. Não queria. O aborto é um genocídio autêntico, é uma coisa assustadora. Eu estou a escrever um livro sobre o tema e fiz uma consulta a semana passada sobre o número de abortos e aqueles que foram declarados, não é? Aqueles que sabem são 70 milhões. É muita gente. Não é só em Portugal, atenção. 70 milhões? Mundial. No Mundial. Estava-me a assustar. Não. Mundial. 70 milhões é muita coisa. Muita coisa. E porquê acha que são feitos abortos? O que é que leva as pessoas a fazer? Porque é assim, quando nós vivemos no mundo como se Deus não existisse e como se a moral fosse uma imposição da sociedade para oprimir as pessoas e tal, e se quer que as mulheres sejam libertinas como alguns homens, porque eu não acredito que todos os homens sejam libertinos, certo? Há homens que são homens
segundo o coração de Deus, digamos assim, e que respeitam as suas esposas e que esperam pelas suas esposas e que não traem. Pronto, eu acredito que há. Na verdade, quando se começou a proclamar que a liberdade da mulher implicava que ela fosse. Tivesse o direito de escolher aquilo que queria fazer Tivesse com o o direito corpo. de fazer sexo com quem quisesse, Sim, quando quisesse, como quisesse, onde quisesse, eh, foi equipará-la não só à pior espécie de homens, não é? Mas também torná-la mais vulnerável a quê? A engravidar, porque os homens não engravidam, não é? claro. Portanto, para eles não há consequências visíveis, certo? Sim, Pode haver sim, sim, outras, mas sim. visíveis não há. Uma das consequências da libertinagem sexual é exatamente as mulheres engravidarem. Ora, como isso ia acontecer, então tinha que haver meios de evitar. Os anticoncepcionais não são suficientes, não é o método suficiente, porque eles têm falhas, como tudo na vida, não é? Eles podem falhar, não é? A pessoa pode se esquecer e tal, e podem falhar. Então, o aborto era uma necessidade para que as mulheres pudessem, de facto, continuar a ser libertinas, não é? Eu costumo dizer que os bebés não têm culpa nenhuma da decisão dos adultos. Eu acho que engravidar ou não decide-se no momento antes de engravidar, não depois, Pois. não é? E costumo dizer que nenhuma mulher deixa de ser mãe depois de abortar, ela só é mãe de um filho que matou. Sim, tem lógica, não é? Ontem vi um vídeo, apareceu-me um vídeo, não sei se já te apareceu também, sobre um rapaz que estava a responder a uma moça, uma jovem que era vegan. E então ela usou uma analogia, eu gostei muito da analogia, gostei muito da analogia que ele depois usou. Ok, a dela era interessante, ele usou essa analogia depois, em que ela disse: se os matadouros tivessem paredes de vidro, ninguém comia carne. Ou quase ninguém, disse ela, ou Sim. quase ninguém. Possivelmente haveria sempre alguém que comia, mas ninguém comeria carne. Eu não sei em que época é que ela está, se ainda está no século XIX, XVIII, não faço ideia. Porque hoje em dia aquilo é um choque É um choque, é um. e acabou. Portanto, não tem nada a ver com aquilo que ela está ali a Sim. insinuar, mas pronto. E o rapaz com quem ela estava a debater virou-se para ela e disse: então, nesse caso, poderíamos usar a imagem que usou e dizer que se o útero tivesse paredes de vidro, ninguém abortaria? É que os métodos que se usam para matar um bebê no ventre da mãe são simplesmente horríveis. Horríveis. Uns matam-nos à fome. E esse é considerado o menos mau. Não é? E outros é arrancar Aquele- membros, não é? Uma tesoura, É. Com, uma pinça, o que seja. exatamente, com uma pinça com garra, não é? Sim, eu já E, vi, e já eu, vi eu só assim. pergunto como é que é possível uma sociedade que se diz humanista, ainda por cima, não Sim. é? Que fala tanto em direitos humanos, não é? E na altura dos bebés, E de repente nega o direito humano mais básico àqueles que são completamente incapazes de se defender, mas que são seres humanos. pois. E eu só gostava de saber como é que chegamos aqui. Mas no caso agora do aborto, imaginamos que, eu já sei que há outros tipos de maneiras de atenuar essas situações. Uma pessoa é violada, uma rapariga é violada, tem que fazer, não é? Tem que, porque, não é? Nesse aspecto acha que era recomendado fazer um aborto ou Não, era não obrigado a acho. tê-lo? Não, não acho. Não, não acho. Por uma coisa muito simples. O bebê é o único ali. Ela não tem culpa de ter sido violada, certo? Ninguém está aqui Exatamente. isso não é. Nem sequer se equaciona. Na minha mente, nem equaciono isso. Mas o bebê não tem culpa rigorosamente nenhuma. Nenhuma. Os relatos que temos de jovens a quem isso aconteceu, que decidiram ter os filhos e que dão testemunho de que realmente foi a melhor decisão que tomaram na vida, são muitos. Há também aquelas que decidiram
dar os filhos para adoção, porque não queriam lidar com aquele que encaravam como sendo filho da Sim, pessoa que uma os tinha violação. violado, Pois. certo? Aquilo que não há necessidade é de matar um ser inocente, porque eu acho que matar um ser inocente não resolve nada. Não, Nada. A pessoa, olha, a mulher deixa de ter sido violada. Não não. deixa. O trauma está lá na mesma. Exatamente. E Então, aliás, fica com dois, porque vai fazer um aborto. porquê matar o bebê? Porquê? Ele não tem culpa nenhuma. Ele Não. é a pessoa mais, é a pessoa mais inocente no meio daquilo tudo. Ela é, mas o bebê também é. Então, honestamente, não quer enfrentar uma maternidade, a maternidade, não quer ter um filho porque acha que se vai lembrar sempre daquilo que aconteceu, que vá para a adoção. Pois. Não sei como é que isso funciona. A parte das adoções. Se é preciso. Se tem muita burocracia, como em Portugal funciona tudo com burocracia e é preciso provas e não sei o quê, não sei o que mais. Ou simplesmente Infelizmente, é assim, para dar para a adoção não há assim tanta burocracia. Há mais burocracia é para adotar, para adotar. não é? Até porque para adotar, não é? Hoje em dia é preciso ser rico, É. E esperar. Esperar não muito é? tempo. E esperar muito tempo. Mas, se na vez de se matarem os bebés, se dessem para a adoção quando não há condições para os ter, às tantas também não teríamos um processo de adoção tão difícil, digo eu. E depois também é preciso ter muito cuidado, porque infelizmente há muita gente que não devia ter filhos à espera de filhos para adotar. De crianças para adotar, melhor dizendo. Eu acho que nesse aspecto que falou agora, eu acho que há muita gente que ainda pensa que, ou prefere neste caso, se calhar é melhor usar assim, prefere que seja mesmo de sangue, seja mesmo das suas raízes e não uma pessoa diferente. Eh, Sim, sim, eu entendo, olha, eu isto entendo é isso. como aos animais, a gente tem muitos animais para adotar e as pessoas preferem comprar porque Pois, querem animais de raça, querem animais puros, querem, não sei, e e cheios de eu entendo, problemas. olha, mas eu até entendo que as pessoas queiram, mas eu sei que há muita gente à espera para adotar. Eu sei, eu conheço casos. Eu conheço um caso que teve que ir adotar fora de Portugal porque cá não conseguia. Pois. Mas há crianças para adotar e muitas em Sim, Portugal. mas estão institucionalizadas e estão a dar dinheiro às instituições. Ora, exatamente. Estão a Exatamente. render alguma Pois, coisinha. claro, por isso é que os Eu, processos demoram. e Não é? atenção, é um casal que tem, eu acho que Posses. já, eu acho que já são 5, não tem só um. E não adotaram porque é uma coisa de coração deles. Eles queriam adotar um bebê. Queriam dar a uma criança que não fosse o sangue deles a oportunidade de ter uma família. E foram fora, porque cá não conseguiram, não é? Mas, Então eu acho que hoje em dia se olha só para a parte financeira da coisa, é assim, a família tem que ter isto, tem que ter aquilo, e depois a preparação para a adoção. Por exemplo, eu conheço uma moça, ou uma jovem, não é? Ah, que agora já, ela 30 e poucos agora, ela casou, e pronto, e não conseguiram, não conseguiam, ela não conseguia engravidar, e eles decidiram, olha, vamos adotar, e depois de engravidar, olha, tudo bem, não é? Mas vamos adotar. Houve. Eles trabalhavam os dois, certo? sim. Aquilo que lhes foi exigido durante o processo, eles desistiram porque eles não podiam ficar os dois sem trabalhar nos mesmos dias durante o tempo que era preciso, É mesmo incentivar para não adotar. não é? E eles desistiram, acabaram por desistir, e pronto. E o outro não, o outro foi lá fora e foi buscar e adotou. Uh, eu já ouvi histórias também que quem adota tem ajudas do Estado, não é? Assim como essas instituições onde as crianças estão lá para ser adotadas recebem apoios do Estado para ajudar a cuidar, a criar, não é? E a manter. Mas Eu não sei disso. Olha, eu dessa parte não sei e reconheço então a minha ignorância, mas aquilo que eu sei é que quem tem ajudas do Estado são as famílias de acolhimento, exatamente, as famílias de não as que acolhimento. adotam. Pois. As que adotam é uma coisa, as famílias de acolhimento é outra. E atenção, que há uma coisa que eu acho que nunca vou entender na minha vida, que é, imagina, um bebê é retirado Os pais. aos pais por
olha, por um motivo Falta, grave, falta, porque falta realmente, dinheiro, condições. não, infelizmente é por esse motivo, para mim não é motivo. Mas imagina porque realmente estava em risco de vida. Infelizmente isso acontece também. E é retirado e é entregue a uma família de acolhimento, certo? Certo. Porquê é que aquela família não pode adotar, sabias? Não pode, não podia. Eu não sei se agora mudou a lei, eu acho que estava para mudar. Mas porquê é que aquela família depois não pode adotar? Que estupidez é esta? Onde é que está o superior interesse da criança? Quer dizer, a criança já não está a ser criada pela família dela, porque de alguma forma estava em risco da própria vida, não é? É entregue a uma família de acolhimento que a trata bem, que cuida dela, apesar de receber, mas que faz aquilo com amor e que genuinamente se apega à criança, e nós temos casos em Portugal gritantes, que se apega àquela criança e que trata a criança realmente como se fosse filho delas. Claro. E de repente para adotar tem que ser outro. Mas está tudo maluco, está tudo de cabeça perdida. Eh, Mas isto onde é que está o superior de interesse da criança nisto tudo? não está. Não está. Pois, Não interessa. A criança pois, aqui, a opinião e aquilo que se vai beneficiar ou não futuramente não interessa. não é? Interessa Portanto, eu acho que outras a adoção coisas. realmente em Portugal também é um tema que tem que ser. E olha, eu falo de cátedra, sabes? Porque eu sou filha adotiva. Então eu falo com Falo já, experiência, exatamente, dentro do não é? assunto, claro. Eu falo pela experiência, porque eu fui adotada quando tinha 6 meses. ah, E as coisas não eram tão complicadas e pronto. É, mas isto parece que é o próprio Estado que provoca É, este tipo é, 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 Eu não sim sei, senhor. eu não sei se é por causa de apoios que recebe da União Europeia, de ter crianças por adotar, recebe alguns benefícios, como há outras coisas que, não é? Que se Eu passam. não sei, eu só sei que cada instituição recebe entre 800 a 1.200 euros por cada criança que lá tem. E depois não consigo entender como é que se tira uma criança a uma família, porque a família não tem condições económicas, quando se poderia dar condições àquela família durante algum tempo, até ela endireitar a sua vida, não é? Na vez de estar a dar a uma instituição. Porque é que não se dá a família e se dá a uma instituição? É isto que eu não consigo entender. Olha, eu também vou-lhe falar agora de uma coisa que já estive, uma semaninha ou 2 semanas, eu não sei como é que. Está-me a faltar o nome, mas aquilo é onde estão rapazes. É tipo uma casa de correção, mas não é casa de correção, aquilo é um sítio. Pronto, Tipo um reformatório, como eles lhe chamam. exatamente, exatamente. E desde várias idades, talvez a partir dos 12 até aos 16, 17 anos. Eh, e há crianças que, por mais. Isto também tem a ver com um bocado de educação que é dada, das pessoas que estão a cuidar, naquele caso. Ehm, não parece que queiram se integrar na sociedade. E esse tipo de apoios que dão, que essas pessoas que estão lá a cuidar, que fornecem, não é o melhor. Não é o melhor porque as crianças fazem asneiras, portam-se mal, destroem, roubam. Eu já vi que foda-se, aquilo era mato. E roubam e passam-lhes a mão a dizer, coitadinho, pronto, deixa lá, não podes fazer isso. Pois. Então, mas que é que eles estão a criar para a sociedade? Que tipo de crianças é que também estamos a criar nesse aspecto? Estas empresas, são empresas porque, para mim, ganham dinheiro, são empresas. Exato. O que é que estão a incutir às crianças? O que é que estão a formar? Estão a formar jovens, não é? Não é assim Não, que se faz as coisas. estão a formar os delinquentes da manhã, esse é o É, problema. é. E passa-me um bocado mal. É claro que não são todos assim, porque dentro desses, no Sim, sim, meio sim. desses, há sempre um ou dois que se aproveita, tem um bocado de cabeça para aquilo que estão a fazer e sabem que aquilo que os outros estão a fazer está errado. Mas às vezes vão por arrasto, não é? É o Sim, sim, efeito, é sim. o efeito matilha, não é? Vai tudo junto. E pronto, e acho que é um bocado triste este tipo eu não queria dizer punição, mas corrigir as crianças quando tem que ser corrigido. E eu quando era miúdo fazia-me todas as neiras, como toda a gente faz, eu levei muito com o chinelo, com o cinto, não tenho problemas nenhum de dizer isso. E é assim que as pessoas têm que. Agora já não te tiram aos teus pais, podes Não, dizer. não, não, Desculpa. exatamente, agora não me tiro. Mas se calhar foi isso que me fez começar a ter um bocado de noção das coisas, da realidade, e perceber a diferença entre o bem e o mal. Sim. E eu ia para a escola e via muita gente que aquilo era diariamente a fazer porcaria, e eu sabia que não tinha que estar à beira dessas pessoas. Porque eu sabia que se calhar me iam influenciar, assim como aqueles que fumavam drogas e tudo dentro das escolas,
que se eu estivesse ali era um chamativo para ser como eles, não é? Eu acho que também tem a ver um bocado com a educação que a gente recebe em casa e às vezes é falta, se calhar, eu não quero dizer isto porque as pessoas ficam todas traumatizadas, mas às vezes é falta de pancada em casa, que às vezes é preciso também levar, que é para aprender, não é? Não é levar sempre porque lhes apetece, é quando na altura tem que ser corrigido. Eu costumo dizer que uma palmada dada na hora Não. certa, com a força certa e Exatamente. pelo motivo certo, Tem que ser. é a melhor terapia que se pode fazer. É, mas agora é os filhos filmam os pais a falar mal ou falar mais alto, filmam, depois criam ali um processo porque chega, não sei se é CPCJ ou chega assim às autoridades e depois aquilo, coitadinho do menino, está a ser, estão-lhe a bater e essas coisas todas e depois arranja ali um 31 para os pais que tentam, não é, corrigir a educação dos miúdos. Não é? Isso leva muitos pais a ver o que realmente se está a passar e a dizer assim, eu não posso fazer nada. Eu na rua se dou uma sapatada ao meu filho porque está a fazer uma birra no supermercado, toda a gente me critica. Toda a gente diz que coitadinho do menino, então você está a bater na criança. Então a criança está aqui a fazer uma choradeira porque quer um chocolate e eu estou a dizer que não dou ele porque é que ele tem que berrar para eu lhe dar. Ele tem que perceber que não é não. Sim é sim. Não é por berrar que a gente tem que compensar a gritaria e paga lá, pronto. E ele vê isso como uma recompensa, não é? Olha, sabes que eu assisti a cenas que eu sinceramente nunca imaginei que assistiria. Eu já vi miúdos entrarem em lojas de brinquedos, a mãe a entrar com eles em lojas de brinquedos, e eles a pedirem uma coisa e a mãe a dizer que não, e de repente tens o miúdo aos pontapés, a arranhar, a tentar bater na mãe e tal. E ela vai dizendo que não e ele continua, e ele agride-a, ela não lhe faz nada. Passado um bocado vai-lhe comprar o brinquedo. E eu olho para aquilo e penso, e depois admiram-se que mais tarde eles batem nas mulheres e tipo, eles conseguem tudo o que querem a fazer isto, não é? Mas o mais incrível, sabes, ao mesmo tempo que vejo isso, olho para aquilo e fico com vontade de bater na mãe, certo? Não é na criança, é na mãe. Eu que sou mãe, que tive 3, eu sei que os meus filhos jamais lhe passaria pela cabeça fazerem-me aquilo. Porque você sabe a educação que lhes deu. Não é? Pois, é isso que eu não entendo. Como é que é possível uma criaturinha achar que pode dar pontapés, morder, agarrar nos cabelos da mãe, dar-lhe caneladas? Como é que é possível? O que é que se passa ali? E quem é que acha que uma criança que cresce assim mais tarde não vai fazer o mesmo a uma namorada, à esposa, ao próprio filho, aos próprios filhos? Exatamente. Não é? Isto é, bater no correjo. Olha, é assim, quando tu fazes alguma coisa que é mau, tu tens que sentir que dói. Não tens que maltratar. Ninguém aqui está a falar em dar surras. Não é isso. Não. Mas tem que ser na hora certa, na medida certa e com a força certa. É. E é a melhor coisinha que existe. Pronto. E é como você diz, na altura certa. Me apanhei muito. Pois. E se calhar é isso que falta hoje em dia. Que eu sou hoje, não tenho dúvidas nenhumas. Não. É isso que nos forma. Eu vou-lhe contar aqui uma coisa que me aconteceu um dia destes. Não vou dizer nomes, nem vou falar quem foi, mas uma pessoa que eu conheço muito bem. E o filho dessa pessoa estava no telemóvel a jogar qualquer coisa e eu disse-lhe assim: foi mais ou menos assim. Estás a ver, ou estás a jogar, ou a ver vídeos, ou assim que seja. Estás a ver isso? As pessoas a matar-se, não sei o quê. O miúdo tem 7 anos. Eu gosto de ver as pessoas a sofrer. Eu disse assim: tu com essa mentalidade de 7 anos estás-me a dizer isso a mim? Se fosse o meu filho, estavas a levar um estouro. Isso não é. Tu quando fores grande, tu vais ter uns problemas a nível psicológico. Tu não podes estar a pensar nisso. Tu não podes. Isto não pode. O sofrimento dos outros não pode ser uma coisa boa para ti. Não é? Tu tens que ver aos outros bem, não é aos outros mal a sofrer. Isso não pode ser um. Tu não podes ficar feliz por estar alguém a morrer ou estar a ser mutilado. Tu não podes. Tu nem tens idade para pensar nisso sequer. Não é? Pois. Mas não há. Não há um controlo neste tipo de coisas que passa. Não é? É as redes sociais, pronto, é isto.
há coisas que passam que aquilo até a mim me choca. Eu tenho 35 anos, até a mim me choca. Coisas que parece o terceiro mundo isto. E passa tudo. E a gente às vezes foi aquilo que falámos no início. Damos a opinião de alguma coisa e somos censurados. Quando há estes vídeos a circular com coisas totalmente expostas, não se passa nada. Não há um controle parental, não há um controle a nível social para crianças. Apesar dos miúdos hoje em dia conseguirem desativar quase todos os controles parentais, sim, não é? Porque isto faz-se uma coisa e depois arranja-se maneira de desfazer a coisa, não é? Mas a verdade é que muitos pais não estão nem aí. Infelizmente, não estão nem aí. E mais tarde ou mais cedo a coisa vai entrar-lhes pela porta dentro e às vezes já é incontrolável. Já, olha, não viste aquela situação. Eu não estou a dizer que é por isso, mas aquela situação do miúdo ali em Vagos e noutros lugares, e no Brasil também aconteceu, de matarem as mães, e uma coisa assim. Ou os irmãos, a brincar com armas, por serem contrariados. Não, mas no caso ali foi por serem contrariados. Contrariado, pronto. E depois, não foi esse o caso que ligou depois para a polícia e cobriu a mãe com o de Vagos, acho que foi. Eu não sei, enfim, eu realmente não sei o que é que passa. Está-se a negar às crianças aquilo que eles têm o direito, que é terem regras para cumprir e sofrerem as consequências quando não cumprem as regras. E se há crianças a quem um simples castigo realmente até pode resolver, muitos não é assim. Porque nós não somos todos iguais e nós temos formas diferentes de reagir às coisas, não é? Então não devemos pegar e dizer todas as crianças a partir de agora têm que ser tratadas assim. Sim. Porque, mais uma vez, estamos a ignorar que cada ser humano é um mundo, não é? São todos diferentes. Exatamente. Ao fim e ao cabo são todos crianças, são todos iguais, mas são todos diferentes. Exatamente. Pronto. Helena, vamos falar agora aqui um bocadinho da imigração. Eu, pelo que me dá a entender, acho que a Helena, posso estar errado, mas eu também não queria falar de eleições porque amanhã é dia de eleições. Não posso. Eu sou deputada municipal, não posso. Pronto, então não vamos falar disso, mas podemos falar de imigração, acho eu. Acha que isto vai descambar? Isto ultimamente parece que, não sei, algo me diz que isto mais cedo ou mais tarde as pessoas estão a tapar aqui um bocado o sol com a peneira. As pessoas não, as comunicações sociais não expõem muito aquilo que realmente se está a passar, principalmente nos países vizinhos. Acha que isto vai dar cabo da nossa... Pode dar, mas vamos lá por partes, porque isto é muito importante que se perceba, que eu acho que é algo que tende a ser muito mal explicado, muito mal gerido e propositadamente mais uma vez, não é? Então é assim, eu não tenho nada contra a imigração, certo? Porque eu já fui imigrante. Já estive fora do meu país, já vivi noutro país, só que eu fui criada por pais que me diziam: à terra onde fores ter, faz como vires fazer, ou seja, respeita aqueles que te recebem, certo? Sim. Respeita a casa para onde vais, não é? Foi assim que eu fui educada, fui criada, e é isso que eu também ensinei aos meus. Posto isto, era impensável eu ser contra a imigração. Depois tenho uma nora que é brasileira, não é? Minha nora é brasileira. A esposa do meu filho é brasileira. Portanto, o meu genro é descendente de nigerianos e é inglês, nasceu em Inglaterra já. Portanto, é assim. É a coisa mais estúpida que poderia haver, seria alguém como eu ser contra a imigração, não é? Claro. Enfim. Aquilo que eu sou contra, e não só eu, como todos os imigrantes, até os imigrantes que vieram para cá à procura de uma vida melhor, a fugir de condições de perigo de vida nos países deles, não é? Sim. Países cheios de violência, como é o caso do Brasil, não é? Que vieram à procura realmente de uma vida melhor e de contribuir, certo? Exatamente. Para o país que os acolhe. Também são contra. É a imigração descontrolada. E sim, existe imigração ilegal. Quando me dizem as pessoas não são ilegais, isso é retórica de marxista que não sabe sequer ter uma boa retórica, diga-se de passagem, não é? Pronto. Porque, sim, há imigração ilegal. Claro que há. E imigração ilegal é sempre que tu entras num país sem teres autorização para o fazer e sem papéis. Ponto, acabou.
não é? Então, a imigração descontrolada, a política de portas abertas que nós temos tido em Portugal nos últimos anos, pode realmente causar muitos, muitos problemas. E já está a causar alguns, não é? Como, por exemplo, a crise na habitação. Pois. A crise na habitação só acontece porque nós temos em Portugal, neste momento, mais de 1.500.000 pessoas que entraram cá, Exatamente. certo? Certo. Ai, mas precisamos de imigrantes para trabalhar. Não, nós precisamos primeiro, não estou a dizer que não precisamos, de imigrantes para trabalhar em determinadas áreas. E aqueles que entram devem vir especificamente Para para essas áreas. preencher as vagas nessas áreas, certo? Certo. Mas nós também precisamos de imigrantes, porque se paga mal e porcamente aos portugueses. Porque os portugueses vão para outros países fazer aquilo que os imigrantes vêm para cá fazer. Exatamente. Exato. É isso. Outra coisa, só deveríamos dizer que é preciso mão de obra e imigrante quando não temos ninguém inscrito nos centros de emprego. Porque enquanto houver portugueses inscritos no centro de emprego, é sinal que não há que fazer. Desculpem, mas É eu verdade. não consigo ver de outra forma. Agora, se me disserem assim, no outro dia o António. Não posso falar de licença. O Tozé, não é? Como ele chama Não, o Tozé. no outro dia alguém dizia assim. Pronto. No outro dia alguém dizia assim. Não, há pouca gente inscrita nos centros de emprego. Não há pouca gente inscrita. O que há é muita gente a fazer formações e quando estão a fazer formações não são dados como desempregados. Isso é que há. E informações que aquilo não interessa a ninguém. Exatamente, muitas delas não. Portanto, é assim, enquanto houver gente a receber pelo Fundo de Desemprego, é sinal que não há falta de mão de obra. Sim, os imigrantes são necessários para quando há grandes construções, para a construção, para isto, para aquilo, mas eu creio que se aumentássemos o ordenado aos nossos, eles não teriam que ir lá para fora fazer aquilo, poderiam fazer aqui e certamente gostariam de fazer mais aqui até do que lá fora, mas pronto. Claro. Então há aqui muitas... há aqui uma espécie de tapar o sol com a peneira, certo? Para continuar a deixar entrar no país aqueles a quem depois se vai dar a nacionalização, certo? Aqueles que depois se vai dar a identidade portuguesa, digamos assim, não é? Mas para votarem, tal e qual como aconteceu, como está a acontecer em Espanha e como disse a Irene Montero. Aquilo que ela disse vale para todos os países. Certo? E atenção, é insuspeita de falar porque é alguém de esquerda, não é? Então, exatamente. Ela é insuspeita, se dissesse aquilo que ela disse era teórica da conspiração, ela disse de certeza que não é. Portanto, essa é a minha opinião sobre a imigração. Ela é até boa, que eu acho que o haver culturas diferentes a conviver e a conhecerem-se até é bom. Acho que isso que crescemos todos com isso, mas tem que ser controlada, de acordo com as necessidades. Exatamente. E ilegal. Está bem? Ilegal. É isso. Porque que falta não se admite que em Portugal atualmente tenhamos 30, 40, 50 pessoas a viver num apartamento em condições miseráveis, desumanas, em condições, enfim, eu acho que já nem é de terceiro, é de quarto mundo. Todos a dormir na mesma cama e isso não pode ser considerado algo bom para ninguém. Nem para quem vem, nem para quem está. Não, porque nós também não podemos fazer isso. Não é? Por isso. Aquilo que eu acho incrível é que lá está, mais uma vez, se tiram crianças a pais porque não têm condições financeiras, mas há muitos que chegam cá com filhos e que vivem nessas condições e ninguém lhe tira nada. Eu já falei disso também. Já falei disso. Porque é que os portugueses são obrigados a ter, se tiverem um casal de filhos, tem que ter uma divisão para cada filho, um quarto. Mas se for os imigrantes e trazer 10 filhos, podem ficar todos a dormir no mesmo quarto, não há problema nenhum. Mas sabes porque é que isso acontece em Portugal hoje em dia? Eu vou brincar, está bem? Eu suponho por algumas coisas, mas... Porque no tempo
em que as famílias que tinham 6 e 7 e 8 e 9, e ainda hoje têm algumas, não é? Mas são pouquinhas, e dormiam uns para a cabeceira e outros para os pés. Não sei se sabes, mas eles morriam todos cedo, coitadinhos. Nenhum deles crescia, nenhum deles depois tinha famílias. E então, para evitar isso, agora tem que ter cada um o seu quartinho, senão. Mas só se aplica a nós, não é? É, Só se exatamente. aplica a nós. Enfim, olha, É, é, mas é, isto é isto. não parece que haja muita gente como a Helena a pensar dessa. Há alguns, claro, eu pelo menos penso assim. Mas E, eu ainda acredito que há muita gente normal, sabes? Eu acho é que elas às tantas não falam ou têm receio de falar. sim, porque eu sinto que aquilo que nós formos diferentes, nós pensarmos de maneira diferente do que está implementado na sociedade, nós somos criticados, somos rotulados de negacionistas, somos rotulados de fascistas, daquilo que seja, porque a gente pensa fora da bolha. Eu não estou a dizer que somos os supra-sumos, que nós é que somos inteligentes, os Não, outros são burros, não. Agora, que a gente tem aqui uma faca, não? Tem aqui um pau, eu bato com o pau na mão, sei que dói, vou continuar a bater com o pau na mão. vale a A gente pena, tem que não é? perceber que aquilo dói e não vou fazer isso, não é? É simples. E acho que em Portugal não funciona assim. Acho que além de terem medo de mudar as coisas, têm medo que seja para pior, estão habituados a este estilo de vida. Exato. E quando se fala nos rendimentos sociais, rendimentos de exerção social, essas coisas, os fundos de empregos, pronto, fundos de emprego, há pessoas que acabaram de ser despedidas, precisam daquele até arranjar. O rendimento social de inserção, eu não acho que as pessoas tenham que viver de apoio do Estado. As pessoas têm É que assim, evoluir. eu aí eu sou daquelas pessoas que defendem muito menos Estado, muito, muito menos, incomparavelmente menos Estado, certo? Porque a função do Estado é segurar a lei e a ordem. Essa é a função do Estado, certo? E a E depois, saúde? Não concorda com a saúde? uh, Em parte. concordo, mas não na forma que nós temos, que nós temos e que vai dar raia mais tarde ou mais cedo. Sim. Isto é uma questão de tempo. Pronto. Há outras formas, certo? Esta não é a melhor. Mas eu sou da opinião que o papel do Estado é assegurar a lei e a ordem, certo? Essa é fundamental, É os pilares. é a obrigação do Estado, deveria ser essa. Depois, quando temos, por exemplo, imagina, pessoas idosas que não têm filhos, que estão completamente sozinhos, que não têm uma reforma que lhes dê sequer para comprar a medicação, eu acredito que realmente o dinheiro dos impostos que aquelas pessoas também já pagaram, que nós pagamos, que pode ser usado para ajudar aquelas pessoas. O que eu não concordo é que haja pessoas de 20, de 30, de 40, de perfeita saúde e a receber rendimentos mínimos. Isso é que eu não concordo de maneira nenhuma. Isso, para mim, é sustentar quem não quer trabalhar. Ponto. Exatamente. Isso eu não concordo. Agora temos que olhar e perceber se realmente há ali uma necessidade que precisa de ser suprida para aquelas pessoas viverem, não é, dignamente e terem o mínimo que é necessário para isso. Quanto ao fundo de desemprego, eu vivi 3 anos no Brasil há cerca de 40 anos. Como vê, já foi há muito tempo. E na altura, a forma que eles tinham para quem era despedido, certo? Para mim é a mais justa e a melhor para todos, que era, imagina, eu começo a trabalhar numa empresa e todos os meses o patrão, dependendo do valor que eu ganho ao fim Recebe, do mês, certo? Ele desconta. deposita um valor eu vou dizer Caixa Geral de Depósitos, cá em Portugal, lá é Banco do Brasil, aqui a Caixa Geral, seria a Caixa Geral de Depósitos, pronto. E então ele deposita aquela verba todos os meses. Pronto. Entretanto, eu trabalho lá 20, 10 anos, o que for. E de repente, o patrão diz: olha, nós vamos prescindir dos seus serviços porque vamos reduzir o quadro de pessoal ou porque vamos vamos para outro, sei lá, o que for. E despede-te. Tu chegas, ele passa-te a carta, certo? Tu Uhum. vais lá, apresentas o documento e podes levantar tudo de uma vez ou podes ir levantando. Mas aquele dinheiro que está ali é teu. Tens até ao fim dele para arranjar trabalho. Exatamente. Correto? Sim. Pronto. Se fores tu a despedir-te, não podes levantá-lo. Porque Fica se te suspenso. despediste,
é sinal que tens outro trabalho Exatamente. para onde ir. Só levantas aquele valor ou no fim da tua carreira contributiva, certo? Ou quando vais para a reforma, ou no caso, quando ficas desempregado, não por livre e espontânea vontade, diga-se passagem. E tens até ao fim daquele dinheiro para poder arranjar trabalho. Ou até para montar uma empresa, negócio. porque há muita gente que tem muito dinheiro a receber e pode até usá-lo para montar uma empresa. Portanto, para mim é o método mais correto, é o que não potencia o absentismo, certo? Porque nós aqui temos muita gente a trabalhar 1 ano e meio e ir para o fundo de desemprego, trabalha 1 ano e meio e vai para o fundo de desemprego, trabalha 1 ano e meio e vai para o fundo de desemprego e depois está a receber 1 ano de fundo de desemprego. Então trabalha 1 ano e meio, 1 ano no fundo de desemprego, trabalha 1 ano e meio, 1 ano no fundo de desemprego. E isto, desculpa lá, mas isto, nenhuma economia aguenta uma coisa destas. Não, porque somos todos a contribuir. Quem trabalha tem que contribuir para essas pessoas, para os pensionistas e tem que contribuir para o sistema, não é? Nós temos que aguentar com tudo. E isso é mais uma carreira. Só que Portugal, segundo dizem os números, não é? E eu creio que são os números da por data, daqui por muito pouco tempo, eu não sei se serão 3 a 6 anos, o número de pessoas inativas vai ser mais elevado do que o número de pessoas ativas. Eu já vi qualquer coisa assim do E género. isto vai causar um problema grave. Vai. E também já vi que em 2000, segundo uma análise da União Europeia, em 2030 e qualquer coisa, eu não sei, foi em 2000 e qualquer coisa, que vamos levar um corte que estima-se que as reformas vão baixar para 30% dos últimos salários, não é? Vai ser cerca de 30%. Eu sei que em 2029 que acabam todos os dinheiros que Bruxelas dá aos países. Pois. Sei que isso que acaba em 2029 também. E eles, para sustentar o povo, que não quer fazer nada, têm que cortar a algum lado, não é? Claro, Portanto, claro. Se não há dinheiro. Nós temos uma carga fiscal absurda, não é? Exatamente. É para sustentar tudo e mais alguma coisa. Ok. Pronto. Helena, olha, acho que é só. Acho que já estou assim, não me lembro de mais nada assim que queira perguntar. E também já estamos aqui há quase 2 horas, depois isto também fica muito longo e o pessoal cansa-se de ouvir. Há muita gente que não tem paciência para ouvir nada, realmente. Mas pronto, olha, agradeço muito o tempo que teve aqui. Eu que agradeço o convite. A dispensar comigo e pronto, espero que futuramente a gente esteja aqui outra vez para conversar e, se possível, depois disto passar e com um futuro melhor, não é? Esperamos que isto dê uma volta. Vamos ver. Ainda nos vamos rir disto, acho eu. Vamos ver. Depende daquilo que o povo quiser para o futuro. Exatamente. Não é? Exatamente. O povo é que decide. Pronto, olha, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo. Eu é que agradeço o convite. E pronto, e cumprimentos e tudo bom. E a gente, entretanto, vai-se falando. Se for preciso de alguma coisa, já sabe, está bem?